Em um mundo onde a informação circula mais rápido que o pensamento, onde a tecnologia se tornou um braço direito para a maioria das pessoas, é assustador observar o impacto dessa aceleração no comportamento humano. Essa geração que nasceu no calor das redes sociais, das telas brilhantes e dos aplicativos que nos conectam a tudo e a todos, parece estar cada vez mais distante do que é realmente importante. É como se estivessem vivendo uma realidade alternativa, onde o mais valioso não é o conhecimento, mas a quantidade de curtidas em uma foto ou o número de seguidores que alguém consegue acumular. E é isso que tem moldado a mente de muitos. O pensamento profundo, a reflexão e a introspecção são coisas de um passado distante. O que vemos agora é uma massa de pessoas que vivem no agora, sem questionar o que está por trás do que consomem. Como chegamos até aqui? Como uma geração que deveria ser a mais inteligente e conectada da história se tornou, na verdade, uma das mais alienadas. A resposta pode estar nas pequenas coisas do cotidiano. Quando você abre o celular pela manhã, a primeira coisa que vê são notificações que mais parecem gritos desesperados por atenção. Eu estou aqui, veja-me, curta-me, comente. Esse é o primeiro contato do dia com o mundo, uma corrida insana por validação. E o que acontece? As pessoas começam a se identificar mais com o que está na tela do que com o que está ao seu redor. Elas compartilham suas vidas como se fossem personagens de um reality show, mas o que falta em tudo isso? A profundidade, o silêncio, o olhar atento para o outro, o cuidado genuíno. Não é mais sobre conectar almas, mas sobre se conectar a uma rede virtual que muitas vezes só reflete aquilo que já acreditamos e queremos ouvir. O algoritmo te conhece melhor do que você mesmo, e em vez de te desafiar a pensar, ele te aprisiona em uma bolha de ideias que reforçam tudo o que você já sabe. Mas essa não é a história de todos. Em meio a essa massa alienada, existem aqueles que ainda tentam buscar um propósito maior. Não são muitos, mas eles estão lá. Pessoas que ainda têm a capacidade de questionar, de refletir e de enxergar o mundo com um olhar crítico. São poucos, mas continuam firmes em busca de um caminho que vai além do consumismo desenfreado e da busca incessante por reconhecimento virtual. Eles ainda acreditam na capacidade do ser humano de aprender de forma profunda, de explorar as grandes questões da vida e de, por fim, contribuir para algo significativo. Mas, ao olhar para a sociedade como um todo, fica claro que este tipo de pensamento está se tornando cada vez mais raro, quase como se fosse uma peça de museu. Essas mentes que buscam mais do que a superfície são as últimas testemunhas de um tempo que já passou. Elas estão sendo consumidas por um turbilhão de distrações digitais, sendo arrastadas para um futuro incerto, onde as relações humanas se tornam cada vez mais superficiais. Como será a sociedade de amanhã, quando as gerações mais novas crescerem nesse ambiente? Será que ainda haverá espaço para a reflexão, para o pensamento crítico? Ou estaremos todos simplesmente seguindo o fluxo, presos em um ciclo de constante distração? Essa é a grande pergunta que fica. O que está acontecendo com as nossas mentes? Com as mentes dos nossos filhos? Como será o mundo em que eles viverão e o que eles serão capazes de realizar? É quase como se a humanidade estivesse num processo de extinção intelectual. O que era valioso, como a sabedoria adquirida com o tempo, foi substituído pela rapidez e pela superficialidade das interações online. E é isso que preocupa. Será que um dia as novas gerações terão algo para ensinar? Ou serão apenas receptores passivos de informações superficiais, incapazes de questionar, refletir e pensar por si mesmas? A tecnologia trouxe uma revolução que, em muitos aspectos, é maravilhosa. Mas ela também trouxe a alienação, o distanciamento, o esquecimento das coisas simples da vida. E enquanto a maioria está imersa nesse novo mundo, poucas pessoas ainda conseguem ver o grande problema que está se formando. Será que estamos realmente evoluindo ou estamos, na verdade, regredindo? O cenário atual já nos oferece um vislumbre do futuro. As crianças que crescem hoje, imersas no universo digital, com telas à disposição desde os primeiros anos de vida, estão sendo moldadas por uma realidade que, para muitos, ainda parece distante ou até mesmo utópica. A pergunta que surge é inevitável. Como essas crianças que mal conseguem se concentrar por mais de alguns minutos, sem buscar distrações, irão lidar com os desafios reais do mundo?
como uma geração que está sendo condicionada a buscar constantemente a aprovação de desconhecidos na internet, poderá lidar com o peso das decisões importantes da vida real, que não podem ser curtidas ou compartilhadas? Estamos formando seres humanos cada vez mais incapazes de olhar para dentro de si mesmos, para refletir sobre suas próprias escolhas, para aprender com os erros e construir um caminho mais sólido. Em vez disso, vivemos em uma era onde tudo deve ser instantâneo, desde o conhecimento, que é rapidamente consumido e descartado, até a gratificação pessoal, que precisa vir de um like ou um comentário positivo. A paciência, a dedicação e o esforço desapareceram. Quando tudo ao nosso redor nos diz que basta fazer isso ou aquilo para ser reconhecido, o que resta para o crescimento pessoal? Que valor tem a jornada de aprendizado, o fracasso que nos ensina mais do que o sucesso, a experiência que nos molda? É difícil não se preocupar com o que isso significará para as próximas gerações. Hoje já podemos observar uma falta crescente de empatia. Estamos mais conectados do que nunca, mas ao mesmo tempo mais sozinhos. O mundo digital cria uma ilusão de proximidade, mas o toque humano, o olhar nos olhos, a conversa cara a cara, parecem cada vez mais obsoletos. As interações humanas se tornaram fracas, desprovidas de profundidade. As pessoas compartilham momentos, mas raramente compartilham sentimentos genuínos. O que vemos na tela é uma versão filtrada da realidade, uma versão melhorada, idealizada, que tenta esconder as dores, os medos e as inseguranças que todos nós carregamos. Essa alienação emocional se espalha rapidamente, criando uma geração de seres humanos que, embora superconectados, são mais vazios do que nunca. E o pior de tudo é que a tecnologia, que era para ser uma ferramenta de evolução e de liberdade, está nos aprisionando. Ela está criando um ciclo vicioso onde as pessoas se tornam cada vez mais dependentes da validação externa e da estimulação constante que os dispositivos digitais oferecem. As redes sociais, que prometem conectar as pessoas, acabam servindo apenas para aprofundar o distanciamento entre elas. O simples ato de conversar cara a cara, algo tão comum no passado, agora parece ser um esforço quase sobre-humano. Não é raro ver um grupo de amigos sentados juntos, mas cada um imerso em seu celular, trocando mensagens com outras pessoas, ao invés de aproveitar o momento com quem está fisicamente presente. Este é o futuro da sociedade, um mundo onde a comunicação se limita ao digital e as relações se tornam cada vez mais fragmentadas. À medida que as gerações mais jovens crescem nesse ambiente de constante exposição e comparação, será que elas serão capazes de encontrar propósito e significado nas coisas que realmente importam? Será que ainda haverá espaço para o pensamento livre, para a reflexão profunda, para a busca de um entendimento maior sobre a vida e o universo? Ou serão elas apenas mais um produto do sistema, uma geração com expectativas moldadas pelas imagens perfeitas e pelas mentiras que as redes sociais espalham? O que será da criatividade, da originalidade, da capacidade de pensar fora da caixa, quando o algoritmo parece já ter decidido por nós o que é interessante ou importante? Nesse futuro, será que as mentes continuarão a evoluir ou estaremos todos apenas jogando o jogo das aparências, vivendo uma vida de fachada que é constantemente validada por um número crescente de seguidores? A inteligência será medida pelo quanto conseguimos nos destacar nas plataformas digitais? O que acontece com o verdadeiro intelecto, a sabedoria, o conhecimento profundo, quando os jovens de amanhã estão cada vez mais imersos no entretenimento instantâneo e superficial? O que resta do pensamento crítico e da capacidade de se engajar com questões reais, quando a única coisa que interessa é a próxima notificação, o próximo clique? É necessário refletir sobre o papel da educação nesse processo. Estamos preparando as novas gerações para o futuro ou estamos apenas as alimentando com uma quantidade interminável de informações que, em sua maioria, são descartáveis e sem significado? A educação não pode ser apenas um treinamento para criar consumidores de conteúdo, mas deve ser um processo que desafie os jovens a pensarem por si mesmos, a questionar, a buscar a verdade, a entender a complexidade do mundo ao seu redor. Se não fizermos isso, corremos o risco de ver um futuro onde a ignorância será a norma e a superficialidade será a medida de sucesso. Será que estamos prontos para isso? Ao olhar para o futuro, é impossível não sentir uma pontada de preocupação. Estamos à beira de uma revolução tecnológica que promete mudar ainda mais a sociedade.
As inteligências artificiais, os algoritmos, os sistemas que criam realidades virtuais estarão ainda mais presentes no dia a dia das pessoas. O que será da capacidade humana de se questionar, de se reinventar, de buscar a verdade? Será que conseguiremos usar essa tecnologia para melhorar nossas vidas de forma genuína? Ou seremos consumidos por ela, perdendo de vista aquilo que realmente importa? Mas por mais que o futuro pareça sombrio, ainda há tempo. Há uma geração que, mesmo no meio desse turbilhão, busca fazer a diferença. Há pessoas que estão despertando para os perigos desse mundo de distrações e superficialidade e estão tentando resgatar o que realmente importa. Essas pessoas ainda acreditam no poder do pensamento humano, na força da reflexão, na importância do cuidado e da empatia. Elas acreditam que o verdadeiro conhecimento não está em uma tela, mas na capacidade de olhar para o mundo com um olhar crítico e atento. Se essas pessoas conseguirem se multiplicar, se mais pessoas despertarem para a necessidade de pensar profundamente e agir de forma consciente, talvez ainda possamos mudar o rumo dessa história. Porém, essa mudança não será fácil. Será preciso coragem para quebrar os padrões, para sair da zona de conforto, para questionar tudo aquilo que nos foi imposto. Será preciso principalmente a vontade de resgatar aquilo que nos torna verdadeiramente humanos. Nossa capacidade de amar, de aprender, de crescer. O futuro não está perdido, mas depende de nós. O que estamos vivendo hoje é um reflexo do nosso próprio comportamento. Estamos nos tornando reféns de um mundo que nos diz o que fazer, como agir, o que pensar. Mas é possível mudar. A verdadeira revolução começa com a tomada de consciência. Não podemos deixar que a tecnologia, que deveria ser uma aliada, nos consuma completamente. Ainda há tempo para resgatar o que perdemos. A reflexão, a empatia, o cuidado com o próximo e principalmente a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. O futuro não está escrito e o poder para mudá-lo está em nossas mãos. Moral da história: a geração que mais tem acesso à informação é paradoxalmente a mais distante de si mesma. Para o futuro, é essencial que busquemos um equilíbrio entre a tecnologia e o que nos torna humanos. O verdadeiro conhecimento, a sabedoria e a reflexão não podem ser substituídos por nada. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.